da geografia catarinense, Atlas Geográfico de Santa Catarina. E nessa ocasião, eu tive a oportunidade de fincar, digamos assim, meus pés aqui em Santa Catarina, porque a nossa Faculdade Catarinense de Filosofia, dirigida pelo Henrique da Silva Fontes, era uma faculdade otimamente ótima, com vários professores de altíssima qualidade, como, por exemplo, Augustinho da Silva, português, exilado no Brasil, que depois, por exemplo, estimulou o aparecimento de um centro de estudos afro-asiáticos em Salvador, e em vários lugares por onde ele passou, estimulou a construção e o funcionamento de centros de estudos, né, como esse que eu acabei de falar. Um intelectual português de altíssimo nível. Tive a oportunidade de aproveitar também da presença dele. Então, diante disso tudo, trabalhando depois em Presidente Prudente, trabalhando depois em São Paulo, na USP, né? Eu acabei me decidindo por me fixar em Florianópolis, porque acabei de deixar de ser paulista. Eu não deixei completamente, né? Mas fui deixando de ser paulista para ser mais catarinense. De modo que vocês que não são catarinenses, eu espero que vocês sejam catarinenses futuramente. Quem não for, por favor, trate de se tornar. A Graciana está rindo porque é o caso dela também, não é verdade? Pois bem, como catarinense, eu gostaria de começar dizendo que essa temática é uma temática muito interessante, geopolítica, né? Que corresponde, então, à disputa que está aí em andamento entre Estados Unidos e China, e cada um dos países, o nosso Brasil também, né, é obrigado a se posicionar em relação a esse conflito que se tornou o principal conflito dos tempos, dessas décadas do século XXI. Pois bem, também para dizer que um dos analistas desse conflito em andamento, que foi o fundador de Singapura, uma colônia que foi colônia inglesa e depois foi ocupada pelos japoneses, né? Acabou se tornando independente pela luta, né, travada para se livrar do domínio não só japonês e depois do domínio inglês. E se tornou, então, uma pequena ilha, mas de grande força econômica e política. Quem lutou e conseguiu a independência de Singapura foi um homem de origem chinesa, que faleceu há coisa de alguns anos atrás, há não muitos anos atrás, de origem chinesa, de família que migrou da China para Singapura. Esse homem, discutindo a questão, exatamente a questão da ascensão da China, da presença crescente da China na geopolítica mundial, ele disse: vocês não pensem que se trata apenas de uma nova potência ascendente. A China é, na história mundial, o maior ator geopolítico. A China é o maior ator geopolítico da história mundial. Imaginem, né?
a convicção desse homem. Pois bem, então, eu vou entrar no assunto, né, que eu me propus, né, de uma maneira, digamos assim, mais didática. Vamos sentar um pouquinho, né? A temática de geopolítica, como vocês sabem, está na ordem do dia. Nem sempre esteve, mas ela está, desde o início do século XXI, na ordem do dia. Antes disso, a temática dominante no final do século XX não era geopolítica. A temática dominante do debate era o caso da chamada globalização. Globalização era, digamos, a grande temática. Globalização do mundo era tida como o fim digamos assim, o fim das fronteiras nacionais e o aparecimento praticamente de contatos entre as nações do mundo inteiro, sem precisar de fronteiras nacionais. Um mundo sem fronteiras. Era, na verdade, uma proposta americana. Então, nós temos, reparem, de chamar atenção para o fato de que a temática geopolítica do mundo que domina, né, o debate sobre o mundo atual nessas 2 décadas do século XXI é uma temática verdadeira, porque se trata mesmo, né, de um conflito de interesses que envolve, como vocês sabem, sobretudo Estados Unidos e China, e envolve, naturalmente, muito mais outras coisas, mas basicamente essas 2 potências. Essa é uma temática verdadeira, enquanto que a temática de globalização era, na verdade, uma mentirinha. Por que mentirinha? Porque era a ideia, né, que os Estados Unidos queriam impor ao mundo de que o mundo era um mundo diferente, era um mundo em que as fronteiras nacionais tinham acabado e que as fronteiras acabadas tinham levado a um crescimento da economia mundial. A economia mundial estava num outro nível. Na verdade, do que se tratava era o fato de que, durante o governo Ronald Reagan, os Estados Unidos partiram para uma ofensiva militar, uma ofensiva econômica, uma ofensiva política diante daqueles países que os Estados Unidos consideravam inimigos. Mas seriam vários, né? Mas, principalmente, reparem, do ponto de vista econômico, o inimigo que os Estados Unidos queriam enfrentar e enfrentaram era o Japão. Foi o Japão, não foi outro. Por quê? Porque o Japão estava, nos anos 80, 70, 80, praticamente dominando o mercado americano de automóveis, o mercado americano de siderurgia, de produtos siderúrgicos. A invasão dos Estados Unidos por produtos japoneses era uma coisa poderosa, de tal modo que tanto a General Motors, como a Ford, como a Chrysler estavam entrando em dificuldades de vender automóveis, porque os automóveis japoneses invadiam os Estados Unidos a preços mais baratos e de melhor qualidade. Ora, o que é que fizeram os Estados Unidos? Como os Estados Unidos era o grande mercado consumidor
dos produtos japoneses obrigaram o Japão a supervalorizar a moeda japonesa, o ien japonês, que havia se tornado uma moeda internacional, né, por conta exatamente da capacidade de exportação do Japão. O ien foi supervalorizado e, consequentemente, as exportações japonesas caíram brutalmente. Caindo brutalmente, o Japão acabou se tornando um país estagnado economicamente. E até hoje o Japão continua estagnado. Imaginem, os Estados Unidos tiveram força suficiente para eliminar o Japão, praticamente eliminar o Japão do mundo. Isto obrigou, por exemplo, as empresas japonesas, como a Toyota, como a Honda, né, a montarem fábricas nos Estados Unidos, não exportarem mais do Japão. O Japão não exporta grande coisa hoje em dia, né? Mas os Estados Unidos foram favorecidos pela implantação de fábricas da Toyota, da Honda, no seu território. Essa briga teve sequência, não ficou por aí. A briga aconteceu também contra a União Soviética. A União Soviética era um concorrente geopolítico mais forte, mais impressionante. A presença geopolítica da União Soviética acontecia em todos os continentes. Por exemplo, na África, uma presença insignificante hoje, perto da presença chinesa, mas a presença da União Soviética era em todos os continentes, em todos os oceanos, porque tinha uma marinha porta-aviões que percorriam esses oceanos todos. Como é que os Estados Unidos conseguiram enfrentar, né, a concorrência geopolítica da União Soviética? Ameaçando com a chamada Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas significava que, a partir da alta atmosfera, era possível bombardear, atacar os inimigos. Guerra das Estrelas acabou sendo uma pressão em cima da União Soviética e um líder meio bobo alegre, meio tantã, como Gorbachev, acabou aceitando essa ideia, né, de evitar, né, a Guerra das Estrelas e realizou umas tantas medidas que acabaram levando ao desaparecimento da União Soviética. Medidas como, por exemplo, dizer cada um dos soviéticos pode fazer o que bem entender, pode pensar o que bem entender. Por consequência disto, na usina atômica localizada na Ucrânia, né, que acabou estourando, né, e provocando um desastre nuclear de grande porte, o responsável pela produção não era o manda-chuva geral, era o responsável pela produção de energia, colocou mais elementos, né, para produzir partículas, para produzir eletricidade, acima da capacidade da usina, e, consequentemente, acabou provocando a explosão da usina nuclear, que provocou, naturalmente, uma quantidade de mortos impressionante e provocou uma expansão dessas nuvens nucleares, né, por boa parte da Europa. Responsabilidade. Gorbachev, que disse que os soviéticos tinham que ter liberdade de pensar, de fazer, e esse cara resolveu
explorar essa habilidade dessa maneira idiota. E acabou desembocando no Yeltsin, não? E acabou desembocando no fim da União Soviética. E também, nós entramos nessa também, o Brasil. Porque tanto o Japão, quanto a União Soviética, quanto o Japão, União Soviética e Brasil, foram os países que o Inácio Rangel foi o único economista que disse claramente: foram os 3 países que mais cresceram no mundo de 1930 a 1980. Os 3 países que mais cresceram no mundo durante meio século, 1930 a 1980, foram esses 3. Ora, o Brasil tinha se tornado uma pequena potência industrial. Não só, né, nos anos 30, com Getúlio, Companhia Siderúrgica Nacional, que depois foi implantada, né? Mas no segundo governo Getúlio, Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce, durante o primeiro governo de Getúlio, mas durante o próprio período da milicaiada. Um parênteses que eu quero dizer também é o seguinte: fazer uma análise, né, enfatizando excessivamente a diferença entre civis e militares, corre o risco de ser uma separação meio falsa, porque civis e militares não são a contradição principal existente num país. Existem outras contradições, tá, que podem ser mais importantes, e não o que os milicos fazem e não o que os civis fazem. Pois bem, durante a milicaiada, durante o próprio governo Castelo Branco, foram tomadas medidas, né, para o crescimento econômico. No próprio governo Castelo Branco. E mais tarde, sobretudo no governo Geisel, a economia brasileira cresceu assustadoramente. E, no final desse período, em 1980, o Brasil tinha montado uma economia industrial praticamente completa, tendo começado lá atrás, nos primeiros anos da década de 30, né, com produção têxtil, com produção de cigarros, né, coisas simples, bebidas, cervejas, não? Ao terminar, tinha implantado uma mecânica pesada, de grande porte, de grande significado, como, por exemplo, a Villares, né, que produzia, né, por exemplo, equipamentos para a indústria siderúrgica. Tinha implantado a engenharia pesada que foi responsável pela construção da usina de Itaipu. A usina de Itaipu, como vocês devem saber, ela foi a maior usina elétrica do mundo, a maior usina de energia elétrica do mundo. Depois, ela foi superada pela construção na China, né, de uma hidrelétrica de maior porte. Durante muito tempo, Itaipu foi a maior usina elétrica do mundo. Foi construída pela engenharia pesada brasileira. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? O Brasil havia se tornado, então, uma pequena potência industrial que agia não só em toda a América Latina, como também agia na África. Angola, por exemplo, durante o governo Geisel, Angola foi onde
se construiu uma usina hidrelétrica de grande porte, e Angola pagava essa engenharia brasileira exportando petróleo. Voltando, o Brasil se tornou uma pequena potência industrial, com presença na África, além de toda a América Latina. Então, para os Estados Unidos era melhor acabar com o Brasil como um pequeno concorrente. Vejam vocês, então, nós vivemos um período desse tipo, em que os Estados Unidos resolveram os Estados Unidos acabar com os perigos e, naturalmente, a partir daí, tirar um proveito, né? Tratando de liquidar, por exemplo, as empresas brasileiras que depois, por outros meios, né, acabaram desaparecendo por conta de que se deveria combater a inflação, e, por consequência, combater a inflação significava não dar tanta importância ao crescimento econômico. E a inflação se tornou um bicho de 7 cabeças e acabou sendo o motivo para colocar o Brasil de joelhos, e acabar com a inflação para os Estados Unidos significava que o Brasil tinha que abrir o mercado brasileiro para as importações. E essas importações surgiram com grande força durante o governo FHC. FHC foi um traidor dos interesses nacionais, à medida em que a moeda brasileira e a moeda americana se tornaram praticamente a mesma coisa, o mesmo valor. E o mesmo valor fazia com que os produtos brasileiros se tornassem produtos caros para exportação e produtos que acabavam sendo expulsos do mercado por importação dos Estados Unidos. E depois veio a Lava Jato e outras coisas parecidas para tornar o Brasil um país insignificante do ponto de vista industrial. Pois bem, ocorre que este líder da independência de Singapura, né, botou o dedo na ferida quando, há uns anos atrás, pouco antes dele falecer, ele disse: a ascensão da China não é uma brincadeirinha. A ascensão da China significa que a China é o maior ator geopolítico da história do mundo. O que é que significa isso, afinal de contas? Significa que, lá atrás, quando a China era maoísta, Mao Tse-tung, era um país super atrasado. Super atrasado. As ferrovias chinesas funcionavam à base de locomotivas a vapor. A aviação na China era mais aviação militar do que aviação civil. A China tinha uma aviação militar, porque ela sempre se preocupou também em defender as suas, digamos, necessidades militares diante dos perigos existentes no mundo. Mas a aviação civil, ligando as cidades, era uma coisa insignificante. O único
aeroporto moderno que eu vi na China em 84 foi o aeroporto de Pequim. Todos os outros aeroportos eram aeroportos insignificantes. A ligação que havia de Pequim até a muralha da China, coisa de 100 e poucos quilômetros, não era nem asfaltada, não era uma estrada praticamente de terra. Imaginem vocês. Esta era a China da época do Mao Tse-tung. Mas vejam vocês, tanto o Mao Tse-tung quanto o Stalin não conheceram o mundo. Não conheceram o mundo. O Stalin sempre viveu na Rússia e o Mao Tse-tung sempre viveu na China. Então, eles não tinham uma visão mais ampla que o Lenin, por exemplo, tinha. Para entender isso tudo que eu estou falando, é necessário que a gente leve muito a sério a teoria marxista, teoria de Marx, de Engels. Eles foram filhotes, como vocês devem saber, da filosofia clássica alemã, de Kant e de Hegel. Foram filhotes, assim como também foram filhotes da filosofia clássica alemã, Humboldt e Ritter, fundadores da geografia, como vocês sabem. Pois bem, também foi filhote um outro geógrafo, Ratzel, já na segunda metade do século XIX. Todos eles, Ratzel, Marx, Engels, Humboldt, Ritter, Kant e Hegel, todos eles alemães, pô. Que diabo é esse? Que diabo é essa história dos alemães, né? Serem os maiores intelectuais do século XIX, não? Mas acontece que o marxismo, que chamou atenção para o fato de que os estados, quando apareceu a propriedade privada, né? Os estados eram briga de classes sociais que dominavam e classes sociais que eram exploradas. Esta visão de classes sociais, ela foi enriquecida depois, vou falar daqui a pouco, por nada mais, nada menos do que o maior discípulo do Marx e do Engels, chamado Vladimir Lenin, que liderou a Revolução